Quero agradecer a presença de todos vocês, dos órgãos de imprensa, desculpar o atraso, de meia hora que a gente atrasou aqui para iniciar. Agradecer aqui a presença do nosso deputado Geraldo Rezende, o Márcio, nossa vice-governadora, agradecer ao Ataíde aqui, os partidos, agradecer a todos que estão aqui nessa tarde e eu vou abrir para as perguntas de vocês. Ontem, acho que nós já falamos praticamente com todos os órgãos de imprensa sobre os agradecimentos ao Estado. Já tive uma conversa com o governador ontem à noite que me ligou, franqueando a abertura para a gente construir já a equipe de transição. Já recebi a ligação do senador Delcídio, parabenizando pela eleição e dizendo que também está à disposição na bancada federal para ajudar. O Geraldo Rezende também, nós vamos fazer semana que vem, o coordenador, o Geraldo vai organizar com o Vander, que é o coordenador da bancada, para a gente tratar sobre as emendas parlamentares, que esse orçamento ainda é a bancada atual que vai organizar, quais as prioridades que nós temos como Estado para o orçamento do ano que vem. E agradecer principalmente a confiança da população do Estado, os 741 mil votos. Eu sei que hoje tem uma preocupação de algumas pessoas e nós não queremos de forma alguma fazer uma política dividindo, nós queremos fazer uma política somando. Os 79 prefeitos do Estado, independente de... Eu não faço política olhando cor partidária. Acho que nós temos que fazer política olhando as necessidades que cada município tem, que cada região tem, e governar para todos. Nós vamos abrir um diálogo com os prefeitos das prioridades. Nós sabemos que o país enfrenta um processo recessivo, de queda de receitas. Se vocês conversarem com os prefeitos, vocês vão ver uma diminuição das receitas, e isso afeta também os estados e a União. Eu quero discutir com o governador, que tem o orçamento na Assembleia, aqui tem deputados estaduais, sobre as prioridades na peça orçamentária, para que a gente possa realmente já elencar ali aquilo que foi a pauta da nossa campanha. A questão da regionalização da saúde, para funcionar, precisa ter realmente os investimentos, os recursos alocados, a segurança pública, que é outro tema realmente que preocupante da população, precisa ter recursos adicionais colocados no orçamento geral do Estado. E nós vamos trabalhar isso com a nossa equipe de transição, que deve ser anunciada semana que vem. Nós vamos conversar, Ataíde, com todos os partidos, para que indique os nomes das pessoas responsáveis que vão fazer parte dessa equipe de transição, para nós começarmos a trabalhar realmente uma transição tranquila com o atual governo, para chegar dia 1º de janeiro aí com a equipe pronta para assumir os destinos e o nosso trabalho aqui no Mato Grosso do Sul. Eu quero passar agora, acho que a dinâmica vai ser o sorteio das perguntas e dos órgãos de imprensa, então vou passar para vocês aí e agradecer a todos que estão aqui nessa tarde. Governador, eu gostaria de saber qual vai ser a posição do senhor em relação à carga horária do servidor público. Se volta a 8 horas ou continua às 6? Nós vamos discutir isso com os servidores e com a nossa equipe de trabalho. Não tenho ainda existem pontos favoráveis e pontos contrários. Nós vamos discutir isso com todos os servidores, com a categoria organizada, para ver qual que é a melhor. Eu acho que nós temos uma responsabilidade em prestar um bom serviço à nossa comunidade. E tudo que for necessário fazer para que esse serviço chegue a contento, acho que o Estado tem que disponibilizar os meios para a gente chegar onde muitas vezes não chega. Existem algumas reclamações de segmentos, e nós vamos discutir isso no momento oportuno, para ser anunciado que até o final do ano já tem uma política estabelecida, e nós vamos ver se ela continua como está ou se vai ter alguma alteração, até porque nós queremos fazer algumas alterações na questão administrativa, para ter um dinamismo melhor das secretarias, um apoio maior aos cargos de confiança e principalmente diminuição de cargos em comissão.
acho que um dos meios do Estado economizar é valorizar ainda mais o servidor efetivo. Nós queremos investir muito nessa questão do servidor efetivo para poder realmente disponibilizar a eles condições de realizar um bom trabalho com as ferramentas de gestão, de meritocracia, da mudança de gestão administrativa, dando autonomia, instalando as auditorias nas secretarias para que a gente coíba a corrupção, coíba desvios, coíba algum desmando e principalmente a instalação da transparência em tempo real, que é algo que nós sempre defendemos e nós queremos ter isso organizado já no início do governo, para que as pessoas tenham um canal de comunicação direto entre a sociedade e o governo. Elvio, o progresso. Pensando no Mato Grosso do Sul, as propostas ouvir a população. Pensando em MS, que o senhor levou a população de Mato Grosso do Sul, foi reflexo para que o senhor chegasse agora no governo do Estado? Olha, Elvio, eu vejo que ele norteou o programa de governo e a cada cidade que a gente chegava, e como nós tínhamos o diagnóstico local das 79 cidades do Estado, cada uma com as suas prioridades, eu entendo que o Pensando Mato Grosso do Sul foi algo realmente que nos aproximou das reais necessidades de cada cidade do Estado. Foi muito importante e deu norte para o nosso programa de governo. O que nós montamos no programa de governo nasceu do Pensando Mato Grosso do Sul. Ele foi realmente uma ferramenta importantíssima dessa nova política, que é você fazer política com a participação das pessoas, com as prioridades das pessoas e discutir o Estado regionalmente. É importante porque as diferenças regionais são muito grandes. Dentro de uma mesma região, você tem diferenças grandes entre prioridades de um município e de outro município. Então, eu tenho que ele realmente foi uma das ferramentas importantes que fez com que nós alcançássemos a vitória nas eleições no dia de ontem. Ida Garcia, Guanambi. Ida Garcia. A questão da secretária, o senhor citou ontem na divisão da secretaria. Já era um compromisso nosso, já tinha sido anunciado isso num seminário que nós fizemos na FIEMES e lá na FAMASUL, que nós iríamos desmembrar a CEPROTUR de uma secretaria de agricultura, pecuária, vigilância sanitária e agricultura familiar. Nós queremos investir muito na questão da agricultura familiar, principalmente na questão de assistência técnica e num programa que chama Produção Garantida, que é possibilitar, principalmente ao pequeno agricultor e aos assentamentos rurais, ter realmente uma política desenvolvida de produção. Nós temos que investir mais nos assentamentos rurais. Hoje nós temos um êxodo de pessoas abandonando os assentamentos por falta de capacidade de se sustentar até, por uma falta de uma política governamental. E nós precisamos, a reforma agrária não é só assentar a pessoa, ela é muito mais do que isso, ela dá condições da pessoa ter renda, ter condições de sustentar a sua família. Então essa Secretaria de Agricultura, Pecuária, Agricultura Familiar e Vigilância cuidará desses segmentos da agropecuária e da agricultura familiar. A questão da indústria, comércio, serviços e turismo é outro eixo importante, que são segmentos hoje que geram as maiores oportunidades de emprego no Estado, indústria, comércio e serviço. E nós tratarmos essas questões desmembrado, eu tenho certeza que vai potencializar condições de desenvolver uma dinâmica muito maior, criando essas duas secretarias. E outra questão importante, você oportuniza realmente que nós queremos discutir junto nessas secretarias, licenciamento ambiental, agilidade maior, investir na formação de técnicos dentro dessas secretarias, para a dinâmica que ela tem que ter para o desenvolvimento do Estado. Elas são fundamentais porque elas duas tratam praticamente do desenvolvimento em todos os segmentos do Mato Grosso do Sul. Lúcia Moreno, Estadão. Boa tarde, governador. Sobre a questão aí com o relacionamento com o governo federal, né? A gente sabe que a presidente Dilma foi reeleita e a gente sabe que a senhora apoiava o Aécio, houve bastante problemas com o PT, assim, né? Questão de denúncias, enfim. Como que vai ser essa articulação com o governo federal, sabendo que a presidente Dilma já ontem
união, mas a gente sabe que foi um clima bem tenso, né, durante a campanha. A gente acompanha hoje um país dividido. Eu acho que um governo que prega a união tem que pregar a unidade dos estados. Independente, como eu disse agora mesmo, a gente não governa para partido, a gente governa para pessoas. Mato Grosso do Sul, se você fizer um levantamento nos últimos 10 anos, nós fomos o estado que menos recursos de transferências voluntárias recebeu de todos os estados da federação. Então nós temos que pedir realmente, principalmente em duas questões que são fundamentais que o governo federal tem que apoiar Mato Grosso do Sul. Diz respeito à segurança nas fronteiras. As fronteiras do Mato Grosso do Sul estão abertas hoje, escancaradas, e nós precisamos que as fronteiras possam ser cuidadas, e o governo federal tem uma responsabilidade nisso. Outra são na questão das obras estruturantes de infraestrutura. Nós temos um estado que produz muito e que cresce também o setor industrial na transformação dessa matéria-prima em produtos industrializados. Qual o grande problema que nós vivenciamos aqui hoje? É a nossa logística. Nós estamos perdendo competitividade por não ter portos e por não ter ferrovias. E nós temos aqui já no programa de concessão do governo federal, Geraldo trabalhou nisso também, que é a Norte-Sul e a Ferroeste, que são duas ferrovias cruciais para o desenvolvimento do estado. Nós precisamos agilizar isso. E o porto de Corumbá e Ladário, o porto de Porto Murtinho, que são dois portos fluviais no Rio Paraguai importantíssimos. O governador Geraldo Alckmin disse para nós aquele dia em Três Lagoas que ele vai investir US$ 1,5 bilhão na hidrovia Tietê-Paraná, que beneficia Mato Grosso do Sul. É uma obra importante que nós podemos usar essa hidrovia como fonte de escoamento das nossas riquezas, e principalmente a duplicação da BR-267 e da 262, que são as BRs que ligam Campo Grande a São Paulo via Bataguaçu e que liga Campo Grande a Três Lagoas. São duas obras que precisam realmente ser duplicadas pelo o excesso de veículos e o risco que tem dado e os acidentes ocorridos. A 163 passa agora por um processo de concessão, e outra obra estruturante que o governo federal, que nós vamos conversar, os governadores eleitos do PSDB, nós devemos ter uma reunião a semana que vem até para pactuar ações integradas entre os nossos estados e principalmente no relacionamento com o governo federal. E eu não tenho dúvida que a presidenta tem uma grande responsabilidade de unir o país. E essa união do país se faz sem ter realmente nenhum tipo de restrição por sermos adversários ou não. Aqui nós somos adversários no campo político, mas nós temos que governar para as pessoas do Mato Grosso do Sul. E é igual a nossa eleição, nós somos eleitos por 741 mil eleitores, mas nós vamos governar para 100% da população do estado, sem nenhum tipo de preconceito ou alguma questão política. Por isso que eu quero chamar os 79 prefeitos para pactuarmos as ações entre estado e município, e eu espero que o governo federal faça o mesmo. Tem outra questão que é importante, que é a renegociação da dívida dos estados. Do jeito que está, é praticamente impossível continuar, até porque está tirando toda a capacidade, Geraldo, Márcio, que vai estar em Brasília, dos investimentos para os estados. Nós estamos virando pagador de dívidas para a União e a gente não consegue ter capacidade de investimento. Eu acho que essa é uma pauta que o governo federal deve tratar com os governadores eleitos, porque isso afeta todos os 27 estados da federação. Heloísa, MS Notícias. Boa tarde, governador Heloísa, da MS Notícias. Durante a campanha, mas agora especificamente no segundo turno, o senhor anunciou a criação da superintendência para assuntos indígenas. Eu gostaria que o senhor detalhasse como vai ser implantada essa superintendência em relação à estruturação de equipe, orçamento, se ela vai abranger realmente as áreas de saúde, educação, desenvolvimento econômico, qual é realmente o plano estratégico para vocês? Essa superintendência foi um pleito que as próprias comunidades indígenas nos fizeram, e foram mais de 40 lideranças de todas as etnias que contemplam o estado, pedindo que o estado tivesse realmente um órgão que fosse o canal aberto de diálogo com as comunidades indígenas, cada uma com as suas
particularidades. E essa superintendência ela vai ser criada para, principalmente, investir na assistência às comunidades indígenas. Nós sabemos hoje que nós vivenciamos problemas de alcoolismo, de drogas, o volume muito grande, principalmente nas aldeias que estão próximas das cidades, e nós vemos uma total ausência de uma política de produção. O índio quer ter oportunidade também de produzir, principalmente nas questões culturais que eles têm, fazer uma integração de roteiros turísticos, que o turista que vem a Mato Grosso do Sul possa conhecer como é a aldeia, como é a cultura indígena, como vivem os indígenas, e nós temos que fazer uma integração. De forma alguma, nós nunca pensamos, como foi dito na campanha, de que o Estado colocaria o índio de um lado e o produtor de outro. Isso não existe. Nós vamos colocar os dois juntos e o Estado como árbitro para resolver os problemas fundiários. Eu sempre tenho dito que quem titulou as terras do Mato Grosso do Sul ou foi a União ou foi o Estado do Mato Grosso. Se foi a União ou o Estado do Mato Grosso e titulou em cima de área indígena, cabe a indenização ou à União ou ao Estado. E nós não podemos deixar com que esse conflito que colocou um de um lado e o outro do outro, trouxe mortes dos dois lados, nós temos que fazer reinar a paz. Eu acho que o governo federal tem uma responsabilidade e nós, como governo do Estado, também vamos assumir a nossa responsabilidade de diálogo. E os indígenas terão assento nessa superintendência para a tratativa das questões do desenvolvimento social dentro das aldeias. Nós temos problemas, questão da saúde indígena, a CESAI hoje é um enorme problema, não chega o atendimento ao índio. A FUNAI também, que é um órgão que deveria dar assistência e apoio aos indígenas, ela está muito nas questões de gabinete administrativo. Se você entrar dentro das aldeias, você vê um completo abandono de políticas públicas, e essa superintendência é para nortear políticas públicas de apoio às comunidades indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. Mariana Thiago Digital. Governador, já quiseram me colocar uma pergunta aqui, mas vou fazer duas então. Uma minha que é a questão seguinte: o senhor já anunciou que vai vai promover uma mini reforma administrativa, né, que é a Secretaria de Agricultura. O senhor já quer começar o governo com essa nova estrutura? Em caso afirmativo, se o senhor vai pedir para o governador André Putinelli mandar o projeto para a Assembleia aprovar, que há necessidade disso. E com relação a Dourados, uma pergunta do Fábio Torta, é o seguinte: se vai ter um vice-governador em Dourados, vai ter uma representação, vice-governadoria. Nós temos um compromisso com Dourados de uma governadoria regional. Nós queremos interiorizar mais. A Grande Dourados representa 33 municípios. E é um compromisso nosso de levar o governo para próximo desses 33 municípios. Potencializar ali, realmente, interiorizar o governo sair um pouco do eixo capital e ir mais para o interior. Isso já é um compromisso no nosso programa de governo, e principalmente os serviços públicos. Hoje, se você às vezes precisa, exemplo, de licenciamento ambiental, você tem que sair de Dourados e vir a Campo Grande. Se você precisa resolver uma questão com fisco, você não resolve em Dourados, embora você tenha lá uma agenfa, você tem que vir à capital. Nós precisamos interiorizar o governo, não só para Dourados, mas também para as outras regiões, através de uma tecnologia moderna, de resolver problemas regionalmente. Quanto mais eficiente o governo for e mais próximo das pessoas ele tiver, menos problemas nós vamos ter. Segundo ponto que você fala da secretaria, eu tenho ideia de já pedir para o governador pactuar essa reforma administrativa nesse mandato, para começar dia 1º de janeiro com a estrutura administrativa organizada dessa nova secretaria e da extinção de uma outra que nós pretendemos fazer, até fundindo algumas secretarias para diminuir um pouco o tamanho do Estado. Fernando, G1. Boa tarde, governador. Fernando, G1. A pesquisa Ibope, os últimos resultados aí, deram um resultado diferente do que ocorreu nas urnas. Eu queria que o senhor desse a sua avaliação sobre o Instituto. Olha, Fernando, eu desde o início da campanha, a gente sempre foi muito reticente a questões de algumas pesquisas, e principalmente contra o Ibope, porque na eleição da capital, não sei se você acompanhou, quando foi em 2012, o Ibope errou, como errou agora, em mais de 100% a margem de erro.
E nós achamos que está na hora de tomarmos uma ação realmente mais enérgica contra o Instituto. Então, nossos advogados estão providenciando uma ação, porque foi realmente flagrosamente, eu entendo, má fé do Instituto. Ninguém errou como o Ibope errou aqui no Mato Grosso do Sul já por 2 vezes. É reincidente. Na eleição da capital, eles erraram em mais de 100%. Agora, quando todos os institutos aproximavam aí do resultado das urnas, que foi o real, entre 10%, 11%, 12%, o Ibope, na véspera, divulga uma pesquisa, dando ao nosso adversário 2 pontos. E o mais espantoso, no dia seguinte, amanhece nos 79 municípios, panfletos já das pesquisas, numa logística que seria praticamente impossível se não tivesse conhecimento antecipado daquele resultado das pesquisas. Então, mais uma vez, o Ibope erra muito e nós vamos tomar uma ação judicial contra o Instituto, porque eu acho que está na hora dos institutos de pesquisa serem responsabilizados. Queira ou não queira, ela é uma indutora, ela forma opinião, principalmente um instituto de renome nacional e que é divulgado por veículos de comunicação que tem credibilidade aqui no Estado. E nós precisamos realmente responsabilizar o Ibope e vamos fazer isso judicialmente. Kleber, de Água Corumbaense. Boa tarde, governador. Governador, o senhor fala muito em fazer um governo municipalista, inclusive aí apresentando essa proposta de levar o governo ao interior. Como ficam as prefeituras, por exemplo, de Ladário e Corumbá, que são petistas? O que o senhor pretende trabalhar mais especificamente para essa região, onde o senhor não obteve tantos votos assim? Olha, eu quero trabalhar muito com Corumbá e Ladário, já disse lá, inclusive hoje falei especificamente a Corumbá e Ladário, sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação, porque o prefeito ele é legítimo representante da população, ele representa a população, só que nós vamos fazer as ações ali para o povo de Corumbá e Ladário. E eu entendo que Corumbá hoje e Ladário precisa de desenvolvimento. Nós ficamos nos últimos 12 anos sonhando ali o polo petroquímico, o polo siderúrgico, ali todo o estudo de logística que foi feito agora, Centro-Oeste competitivo, mostra que o porto de Corumbá e Ladário é fundamental para escoamento das riquezas minerais. Corumbá tem a 3ª maior jazida de ferro do mundo e a 2ª maior, a primeira de manganês. Então é uma riqueza mineral enorme. Nós temos ali as belezas naturais do Pantanal. 70% do Pantanal está no Mato Grosso do Sul e nós temos que integrar roteiros turísticos para potencializar aquelas belezas naturais. E nós não temos nenhum tipo de discriminação. Vou conversar com os 2 prefeitos para pactuar realmente as prioridades. O Hospital Regional de Corumbá é prioridade nossa, até porque a saúde ali vai mal, nós precisamos atender regionalmente. E a maternidade de Ladário, não nasce nenhum ladarense mais, porque não tem maternidade, acabou o cidadão ladarense. Nós vamos voltar à maternidade de Ladário, até para que continue nascendo os ladarenses ali naquela cidade e pactuar com as lideranças. Agora eu tenho que o governo federal, nós podemos ter 2 questões ali que são fundamentais. A zona de livre comércio, que tem sido debatida a nível federal, que nós precisamos instalar, e eu defendo a Zona Franca de Corumbá. Todo mundo sabe que a Amazônia, quando foi feita a Zona Franca de Manaus, foi feita especificamente para a preservação da Amazônia. Então teria que preservar a Amazônia, teria que levar desenvolvimento econômico a Manaus e ao entorno de Manaus. O mesmo nós temos que pensar a Corumbá. Todo mundo pensa, e é importante a preservação do Pantanal, conciliar desenvolvimento com sustentabilidade. E essa Zona Franca poderia potencializar economicamente Corumbá, aquela região importante, uma região que tem um problema sério, fronteira com a Bolívia. E eu vou defender isso, Geraldo, na bancada federal. Eu acho que é uma luta nossa, que nós precisamos implantar ali urgentemente essa área de livre comércio, até para ter uma dinâmica econômica com as oportunidades, e usar a lei de incentivos fiscais do Estado para interiorizar mais as oportunidades. Se você não mudar a lei de incentivos, grande parte dos investimentos industriais vão ficar concentrados em alguma região só, e nós precisamos interiorizar usando as ferramentas dessa lei, e nós vamos fazer isso porque ali aquela região é importantíssima, uma região de belezas naturais, de riquezas minerais,
e a recuperação da rede ferroviária federal, a LL, que é detentora dessa concessão, e a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem que ter uma ação enérgica contra a omissão da LL no Mato Grosso do Sul. É impossível você ter uma concessão pública e não cobrar o resultado dos investimentos. Não tem investimento nenhum. Se você for a pé hoje, você chega primeiro do que o trem. Então nós temos que virar essa página, fazendo com que esses investimentos venham para melhorar ali a competitividade daquela região. A última pergunta do Marco Eusébio, em seguida o governador eleito fará um pronunciamento de encerramento. Governador, boa tarde. A sua eleição se deu principalmente a vitória em Campo Grande e Dourados. Em Campo Grande, o senhor, no segundo turno, conseguiu dobrar a diferença com o adversário. E em Dourados, triplicou essa diferença. Aqui o senhor atribui isso a uma rejeição ao PT ou ao apoio do PMDB no segundo turno. Qual a sua avaliação, se é que já foi feita, em relação a esses números? Eu vejo que nessas duas cidades que foram realmente já no primeiro turno, onde nós tivemos uma expressiva votação, Marco, é um sentimento das pessoas e o acreditar nas propostas. Dois centros mais politizados, onde você tem mais informações, as informações chegam muito mais rápido às pessoas, na capital e na Grande Dourados, ali principalmente Dourados. E principalmente nós conseguimos fazer chegar o nosso programa de governo, ali as pessoas entenderam, e cidades realmente mais politizadas, onde aconteceu, mas foi fundamental a vinda dos partidos aliados. Se você olhar o mapa das eleições do segundo turno, onde nós tivemos a vinda das lideranças, tanto do PMDB como dos outros partidos aliados, somaram muito para nosso crescimento no interior também. Nós vencemos em 42 municípios no segundo turno, então foi uma diferença enorme, mas eu tenho certeza que Campo Grande e Dourados é muito pela questão das informações chegarem muito mais rápido. Hoje a questão da televisão, em Campo Grande os programas são vistos, programas eleitorais, Dourados idem, e muitas vezes no interior nós temos um grande número de cidades onde você não tem um canal local, você tem muita parabólica, você não chega com a informação, principalmente da televisão. E a questão das redes sociais, eu acho que as redes sociais deram uma dinâmica diferente nessa campanha, ela ficou muito plural, embora você não tenha controle, não deva ter controle nas redes, mas ela conseguiu realmente criar ali um espaço de uma discussão muito ampla. Eu acho que isso também nos favoreceu muito, nós tivemos uma militância virtual muito forte, vinha ataques e nós tínhamos uma defesa que era de militância mesmo, as pessoas faziam a defesa da candidatura, das propostas, do nosso nome, da nossa idoneidade, e principalmente acho que a credibilidade. Hoje eu sempre digo que nos preocupa o alto nível de abstenção e votos brancos e nulos. Eu entendo que essas pessoas que se abstiveram ou anularam ou votaram em branco são as pessoas que estão deixando de acreditar na política, e cabe a nós políticos trazermos essas pessoas de volta a acreditar na boa política, fazer parte. Por isso que aquele programa que nós lançamos agora, que é o Mudando MS, ele vai ser um canal permanente de diálogo da sociedade com o governo. Nós queremos que a sociedade dialogue com o governo, prioridades regionais, críticas, sugestões. O governo tem que estar aberto à sociedade. Esse Mudando MS, que vai ser um canal de diálogo com a sociedade, é importante porque ele aproxima o cidadão do governo, e isso é importante para que aquele ditado, quem ouve mais erra menos, e nós precisamos errar menos e acertar nas escolhas e nas prioridades do governo para atender as necessidades da população. Eu quero agradecer a todos vocês por mais essa oportunidade, e a partir da semana que vem nós já teremos com certeza, junto com o governador André, já nos franqueou montagem de equipe de transição. Nós vamos conversar com os partidos, vamos conversar com os aliados, a montagem de uma equipe de transição, e a gente vai anunciar para vocês os nomes que vão compor essa equipe de transição, para discutir essa transição de governo, mudança de algumas normas, algumas leis, mudar o orçamento, incrementar nas áreas prioritárias para nós, como saúde e segurança pública, precisa mais recursos,
você não tem dois dinheiro, você vai ter que tirar de algum segmento, basicamente através do enxugamento da máquina pública e também de sacrificar algumas questões de investimentos em logística, algumas obras que eu acho que pode esperar. Nós precisamos levar como prioridade o atendimento de saúde agora às regiões, e nós vamos fazer isso como saúde e segurança prioridade número 1 a partir do dia 1º. Quero tranquilizar os remanescentes dos concursos públicos, porque isso ficou uma tônica, veio tanto documento para a gente assinar na reta final de categorias, e a gente quer tranquilizar que já era compromisso nosso chamar os remanescentes da Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros, até porque nós precisamos de efetivo, e nós vamos fazer isso assim que assumir o governo, chamar esses remanescentes para aumentar realmente a quantidade de efetivo, investir numa segurança e criar uma política de segurança pública para Mato Grosso do Sul. Então, quero agradecer a vocês, dizer que nós vamos sair de cena por 4 dias, para um descanso com a família, e aí a gente retorna para a gente continuar aí o nosso trabalho junto com vocês. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Canal MS TV, a TV na internet mais acessada do Mato Grosso do Sul.